Olá pessoal, aqui é o professor Ivan com mais exemplos das regras de derivação, né? Os exemplos desse vídeo aqui vão ser a respeito da regra do quociente, né? Como vocês podem observar, o nosso primeiro exemplo, né? Uma função h de x é um quociente entre dois polinômiozinhos, né? Nós temos aqui h de x igual 2x² mais 3 sobre x² menos 5x mais 3, né? Então, esse quociente é a nossa função que deve ser derivada. Bom, da mesma forma que no vídeo anterior, nós podemos identificar, né, as funções aqui. Nessa parte de cima a gente pode chamar de f de x e a parte de baixo a gente pode chamar de g de x. Só para fazer a correspondência, né, com as funções que a gente utilizou lá na dedução, né, daquela regrinha de derivação, tá certo? Então vamos lá, né? Esse primeiro exercício eu vou fazer as derivadas, né, separadamente aqui e depois a gente junta todas elas na regra de derivação, tá? Bom, eu vou precisar da derivada da função f e da derivada da função g, como a gente já viu na regra lá. Então vamos fazer aqui a derivada da função f. Bom, derivada da soma é a soma das derivadas, então eu derivo primeiro esse termo, depois esse, né? Aqui eu tenho uma constante vezes uma função de x. Então eu repito a constante por essa regra de derivação, vezes a derivada de x². x² é uma potência. Uso a regra da potência ou a regra do tombo. O 4 cai multiplicando x e o expoente diminui uma unidade. 4 menos 1 dá 3. Beleza? Mais a derivada do 3, que é 0. Podemos reescrever aqui de uma maneira mais bonitinha. 4 vezes 2, 8. X ao cubo. Tá? Essa é a derivada do f. Vamos fazer a derivada do g. Vou trocar de cor de caneta aqui. Também conhecido como g'. A derivada da função g, que é o denominador do meu quociente, é a derivada de x², que dá 2x, menos a derivada de 5x, que é 5, mais a derivada do 3, que é 0. Né? Então não vou colocar, vou deixar só aqui a resposta direta. Beleza? Agora nós vamos montar a derivada da função h, né, também chamado de h'. Qual é a regra de derivação? Né? A regra de derivação eu deixei bem claro para vocês no outro vídeo lá, que aqui a ordem importa, tá certo? Então, o termo que tem a derivada do numerador, ele é o termo positivo. Então a gente escreve lá a derivada da função f, vezes a função g, que é o denominador, menos. Agora no termo negativo vem a derivada do denominador, que é a derivada do denominador vezes a função de cima, né, que é a função f. Pessoal, a ordem aqui, ó, f' vezes g ou g vezes f' é a mesma coisa, tá? Não vai importar aqui na resolução do exercício. Dividido, né, pelo denominador g de x ao quadrado, tá? Essa é a nossa regra de derivação que a gente utiliza para encontrar a derivada da função h. A gente já fez aqui no início do vídeo a derivada da função f, está aqui em preto, a derivada da função g está aqui em azul, né? Então é só substituir tudo e a gente encontra a derivada da função h. Vamos fazer a substituição? Então lá, nosso h' de x é igual. Derivada de f, 8x ao cubo, vezes a função g. A função g é o denominador todo. Então lá, x² menos 5x mais 3. Aí nós temos o menos a derivada do denominador, que é 2x menos 5, vezes a função f, né, que é o numerador. 2x² mais 3. Né? Todo esse termo, deixa eu usar a régua aqui agora, porque vai ficar um risco muito grande. Dividido pelo denominador ao quadrado. Tá? Eu vou escrever o denominador aqui dentro do parênteses e depois elevo ao quadrado, que fica mais fácil de escrever. Beleza, pessoal? A derivada acabou aqui, né? A gente fez a derivada de acordo com a regra, né? Fizemos as duas derivadinhas aqui, f e g, substituímos, né? Encontramos essa derivada aqui. Posso melhorar essa resposta? Posso. Vai dar um trabalhinho, né? Porque nós temos aqui o numerador e o denominador. Esse denominador vai dar algo de ordem 4 e aqui em cima nós teremos algo de ordem 5, né? Então daria até para fazer a divisão, mas o exercício, né, da derivada acaba aqui, tá certo?
vou deixar de tarefinha para vocês, que é simplificar esse termo, né? Simplificar essa galera aqui em cima, né? Simplificar. Simplificar, vamos colocar entre aspas simplificar, porque eu não sei se vai ficar mais compacto ou não, né? Pode ser que esse termo fique enorme mesmo assim, tá? Mas aqui em cima o fato vai ser ordem 5, ordem 4, a resposta vai dar um termo de ordem 1 mais um resto, né? Não sei quanto é esse resto aí, tá certo? Beleza, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos circular aqui e aproveitar a nossa folha. Exemplo de número 2. Exemplo de número 2, deixa eu ver aqui. Vamos chamar a função h novamente, né? 1 sobre 2 x à quarta menos 2 sobre x à sexta. Tá certo? Bom, nós temos uma função h de x aqui. Essa função ela é composta, né, por dois termos. Cada termo pode ser analisado separadamente. Tá? Vamos ver então o que acontece na derivada dessa função. O primeiro termo, né, meio x à quarta, é o produto de uma constante, que é meio vezes o x à quarta. X à quarta é uma potência. Então aqui não é, né, a derivada de de um quociente. Né? É simplesmente a derivada de uma constante vezes uma potência. Então para fazer isso aqui é muito simples, a gente repete a constante vezes a derivada da potência, que é 4x ao cubo. Né? Eu já posso simplificar aqui o 2 com o 4 e sobra um 2, que na próxima vez que eu reescrever a função, eu já coloco 2x ao cubo. Tá certo? Menos esse pedaço aqui, 2 sobre x à sexta, né? Ele é sim uma razão. Tá? Então eu tenho aqui um 2 e tenho um x à sexta aqui embaixo. Né? Só não vou deixar ele aqui porque eu estou dizendo que a derivada da função h é igual a isso. Então aqui eu tenho que colocar que esse cara não foi derivado ainda, né? Eu preciso derivar ele. Tá? Vamos trabalhar com ele separadinho agora? Esse pedaço aqui a gente vai deixar de lado por enquanto. Menos, né, a derivada do outro pedaço ali, 2 sobre x à sexta. Vou deixar indicada a derivada aqui porque eu ainda não fiz, mas eu já estou chamando h' de x ali, né? Joia. Como que fica a derivada desse cara? Vou chamar ele de f. Vou chamar ele de f de x, tá? Bom, derivada da funçãozinha f, né, lembrando que o f é todo esse termo, né, como que vai ficar? A derivada do termo de cima, 0, vezes o termo de baixo, x à sexta, menos a derivada do termo de baixo, 6x à quinta, vezes o termo de cima, que é 2, dividido por x à sexta ao quadrado. Né? Reparem, eu usei direto a regra. Olha, eu peguei aqui o f' de x, que é a derivada do numerador, derivada do 2 dá 0, vezes o g de x, que é o denominador, tá aqui, 6x. Aí menos a derivada do denominador, 6x à quinta. Cai o 6, fica x elevado a 6 menos 1, que é 5. Vezes a função f, né? A função f é 2, dividido pelo denominador ao quadrado. Né? Vamos modificar isso aqui. 0 vezes x à sexta dá 0. Então esse termo cai fora. Nós temos aqui menos 2 vezes 6, que dá 12. X à quinta, dividido por x elevado a 12. Né? Nós podemos cancelar aqui, né, os expoentes, que tem 5x, né? 5x no sentido de x vezes x, 5 vezes. Aqui embaixo nós temos 12. Né? Então a gente cancela 5 daqui, com 5 desses 12 sobram 7. Tá? Ou seja, vai dar menos 12 sobre x elevado a 7. Tá? Bom, só que o f é só esse pedacinho aqui. Tá joia? Então, a nossa derivada da função h, ou h' vai ser 2x ao cubo
menos esse menos aqui. Aí da resposta nós temos mais um menos, então dá mais 12 sobre x na ordem 7. Tá? Essa é a resposta aqui, tá? Da derivada da nossa função h, que foi ali no início do nosso exercício. Acontece que quando eu tenho um quociente onde apenas o denominador é uma função de x, eu posso aplicar uma regrinha, né, e não utilizar a derivada de um quociente. Né? Veja, olha o tamanho disso aqui. Né? Eu não preciso fazer dessa forma. Né? Eu poderia fazer de uma outra forma. Né? Eu vou fazer aqui embaixo, né, o exercício, né, h de x igual meio x à quarta menos 2 sobre x à sexta. Né? Aqui seria uma outra forma. Né? Qual seria essa forma alternativa? Né? Quando eu tenho o x apenas do denominador, eu posso reescrever esse segundo termo como x elevado a menos 6. Tá? Olha, era um denominador, eu joguei ele para cima, né? Ali no numerador ele passa a ser um x elevado a menos a potência que estava ali embaixo. E aqui eu não preciso aplicar essa regra. Eu não preciso fazer a regra do quociente. Né? Eu simplesmente vou aplicar duas derivadas, né, da função de uma constante vezes uma função de x. Tá? Vamos ver como é que vai ficar o resultado? Vamos lá, a derivada da função h agora. Estou trabalhando aqui, ó. Isso aqui eu já fiz. Quanto que dá? 2x ao cubo. Está ali em cima o resultado. 2x ao cubo. Né? Canceladinho já com o 2 debaixo, tudo certinho. Menos. Derivar isso aqui. Eu repito 2. Né? Agora eu tenho menos 6 lá em cima. Eu vou descer ele. Menos 6. Colocando no parênteses porque está multiplicando o menos 2. Vezes o x elevado a menos 6 menos 1. Que dá menos 7. Tá? A derivada da função h vai ser 2x ao cubo, né? Eu tenho menos 2 vezes menos 6, que me dá mais 12. Vezes x elevado a menos 7, mas eu posso escrever o x aqui embaixo e trocar o sinal do expoente de menos para mais. Voltou a dar isso daqui. Olha, deu a mesma coisa, né? O mesmo resultado. Então, o que a gente tira desse exercício aqui? Né? Além de aplicar a regra do quociente, nós vimos que quando, né, a minha razão aqui, o meu quociente, tiver a função de x apenas no denominador, é conveniente a gente escrever ele na parte de cima, trocando o sinal aqui. Aí a gente aplica a mesma regrinha, né, do tombo lá ou da potência e encontra o nosso resultado. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado da resolução desses exemplos aqui e até o nosso próximo vídeo.